Esta é a ZYR826, operando em 90,9 MHz. Rádio Princesa do Vale FM Estéreo, uma empresa do grupo TCM Telecom. A Sul, Rio Grande do Norte. Tá na Princesa, tá com tudo. As histórias, os detalhes, as lembranças. Memória viva. Um resgate a pontos que marcaram época na vida de um povo que sempre lutou com dignidade por uma Sul melhor. Memória viva. Apresentação Lucílio Filho. Alô, amigos, muito bom dia. Nós estamos começando pela nossa Princesa FM, pelos canais da TCM, o nosso Memória Viva deste domingo. Hoje o YouTube quis brincar com a gente não vai ter este conteúdo no YouTube, lamentavelmente. O dinossauro aqui é uma dificuldade para mexer e o resto da assessoria de domingo, você imagina aí pegar essa turma acordada para resolver esses abacaxi no domingo, tá certo? Pois bem. E hoje eu estou trazendo aqui, você que está na TCM já está vendo, o Pedro Nunes da Costa Neto, né? Neste ano 2025, eu completo 40 anos de rádio, e Pedro é um desses meninos que a gente encontrou, aliás, que ele buscou, não é que a gente encontrou, é que ele buscou o espaço aqui na Princesa e hoje faz o sucesso que faz no rádio, eventos, etc e tal. Chocolate, o Pedro Nunes. Bom dia, Pedro. Bom dia, chefe Lucílio, bom dia, ouvintes da Princesa. Prazer estar aqui, né, na casa onde tudo começou. Para contar essa história contigo aí, à disposição. Um abraço a todos os ouvintes. Você se considera inquieto, Pedro? Sempre eu sou. Dizem que é imperativo, né, também assim. Imperativo. Mas eu sou, um inquieto quieto, porque eu não sou assim, né, não sou buliçoso não, mas... Agora, Pedro Nunes da Costa Neto, filho, quem são os seus pais, de onde é que vieram, como é que é isso? Eu sou filho do seu João da Serval, né, como muita gente chamava. João Nunes. Foi eletricista da Serval muito na vida inteira, e Dona Alice, lá na Coab, com certeza, um abraço, benção pai, benção mãe. Seus pais eram daqui, Pedro, todos dois? Meus pais da região ali de Panguaçu, Pataxó, né, Açu, assim, naquela época todo mundo nascia em Açu. Então, assim, mas meus pais, naturalmente, assim, de Panguaçu e de Açu, da família tem esse berço, assim, né? Entendi. Porque às vezes eu conto uma história aqui, que vem gente daqui, vem gente de fora, conhece uma pessoa de fora, acaba casando. Exatamente. Lá foram quantos filhos? 4, né? Mamãe teve Só Valete. Só Valete, os 4. Teve uma menina, mas não chegou. Sim. E são quatro Valetes. Pela ordem, é João? João Nunes, né? O filho o primeiro, Chica Adalto. Pedro Neto e Marcos Costa. Você e Marquinhos, tá certo. Pois bem. E a infância, onde é que foi? Vocês sempre moraram na Coab? Onde foi a primeira moradia? E onde é que você nasceu? Na José Leão. Sim, rapaz. Na Rua do Córrego. José Leão, na Rua do Córrego, que honra. Tem coisa que eu descubro, se eu soubesse, eu não saberia nunca que você tinha nascido na Rua do Córrego. Nasci na José Leão, ali próximo ali a antiga Matança, como chamava, né? Naquele setor ali. E de lá pra cá a gente saiu pra Coab, logo no início da Coab, quando papai foi um dos primeiros moradores da Coab. Primeiro foi, acho que Manu, depois, né? Agora Diga de onde? Lá na rua não. Chega, rapaz, fazia as viagens, eu encontro com ele sempre. Treva? Não. Organizava aquelas discussões. Sim, rapaz. No Tonheca. Tonheca Tonheca é expulso. Tonheca. Porque ali na Rua do Sextão, de Sexto. Tonheca. É verdade, Tonheca. Patrocínio. Todo aquele setor ali. A primeira a primeira casa foi ali. Sim. Papai, quando o Coab surgiu logo, né? Aí depois, já quando a casa não era de papai ainda. 1980 para 81, né? Exatamente. Seu Tonheca mesmo. Sebastião Alfa, prefeito. Por ali. Era Tonheca. Tonheca casado com Dona Toninha. Exatamente. Que, aliás, não pôde vir ainda o programa Memória Viva, tá certo? E a infância? E assim, o colégio, como é que foi? Eu comecei no pré-livre, como diz o outro ali do IPI. Dona Cristina era diretora? Não lembro a diretora, me perdoe agora. Rapaz, tu tá com uma memória... Vamos reavivar tudo hoje aqui, mas eu comecei ali no setor do IPI, depois já vim pra Coab, né? Então, do IPI, no Recanto do Amor e da Educação. Era chamado pré-livre na época. Recanto do Amor e da Educação. Ali. Aí
vim para o Colégio Janduís da Coab, a gente começou ali, praticamente. Janduís da Coab, IPI, fui durante muitos anos aluno do IPI, né? E depois fui para o Colégio Agrícola Seramirim. Aliás, esse caminho do Colégio Agrícola, seus irmãos fizeram, todos eles? Não, João fez de Ferne. Ah, fez de Ferne antes, aí depois eu fui para Seramirim, né? Chico ficou por aqui, aí Marquinhos andou o mundo todo depois disso, né? Mas Dos assim, 4, Chico era o mais... foi o mais caseiro. E não era muito chegado a estudar, não? Acho que sim, Chico sempre foi. Mas aí naquela época, acho que só dava para ir um. Aí ia um e outro não. Ah, sei. Né? Papai se esforçou muito com relação a isso, graças a Deus, né? Nos deu a educação e deu berço e educação junto com a mamãe. Mas assim, eu fui, voltei e também nunca mais saí. Sempre fiquei por aqui. Aliás, foi logo depois que eu saí de Seramirim que encontrei o Caminho da Princesa. Foi, lá, né? Lá eu já tinha muito disso. Eu fui um técnico agrícola que só plantei alguma coisa lá. Assim, com relação a viver da agricultura, né? E depois que eu saí do colégio, a gente veio para Sul e foi ficando e pronto. No ano seguinte. Lá você concluiu o 2º grau, então? Eu sou técnico agrícola. Certo. Sou técnico agrícola. Não. Sou técnico agrícola, viu, pessoal do colégio agrícola? Hoje aqui o UFRN é mais próximo da agroecologia, né? Técnica. Exatamente. Agroecologia. E naquela época a gente sonhava em ter uma escola agrícola, modelo como tinha de Seramirim, Jundiaí, aqui, né? Porque tinha na base física ali, né? Tinha fomento, tinha base física. Não era a mesma coisa, mas parecia. E a estrutura era tudo mais ou menos parecido com o que tinha lá em Seramirim. Agora, em Seramirim você acordou pro mundo, né? Foi uma das escolas, assim, da vida, né? Da vida. Longe de pai e mãe. Longe de pai e mãe, 16 anos, 17, colégio interno, né? Porque hoje praticamente não tem esse modelo mais. E a gente morava na escola. Morava na escola. Então, era café, almoço e janta e estudo. Não tinha outra coisa pra fazer, não. Apareciam umas coisinhas assim. E as travessuras? Tinha, mas aí faz parte do... Quem era de você aqui, da época que estava lá com você? Quando eu fui, quem estava lá era o Whindersson, né, que é o filho do seu Valdeci da Caerne, e na Francisca lá, irmão do Wagner, e da Viviane e o Watson, e o Whindersson era o veterano. Eu fui, ele já estava concluindo, aí depois de mim, naquela época, antes de mim já tinha ido outros, né, mas assim, depois, e antes dele também, muita gente passou por lá, da Bola, aqui Luiz Eduardo, vários já tinham passado por Seramirim. E quando eu fui, logo depois, foi a Laô, né, a Laô foi, e muita gente aqui da região. Caquinho foi também, né? Caquinho de Nereu. Caquinho de Nereu. Tem um outro Caquinho que trabalhou com a gente aqui. Né? Esse não passou por lá não, na minha época não. É o de Nereu. Aqui, aliás, eu soube que Caquinho está fazendo veterinária agora, né? Eu vi. Isso é muito bom. Coisa assim isso é muito bom. É muita área dele. Pronto, aí eu fui lá, foram 3 anos. Eu terminei lá em 93. Terminei em 93. Acho que na época que o prefeito era Lorinaldo. 93. Lorinaldo. Antes dele tinha sido Zé Maria, né? E de lá pra cá a gente já foi ficando por aqui. Acho que em 94 para 95 eu vim aqui. Como é que foi a sua... Deixa você contar essa história. Como é que foi a abordagem para ficar aqui? Aqui na rádio? Rapaz, eu acho que começou tudo junto, sabe, Lucílio? Porque assim, eu sempre fui metido com... Na época eu já era um jovem que tentava participar de quase tudo na cidade de Iaçu, né? E eu lembro que quando eu tava uma vez... Lá no Tudo Pertute, lembra do Tudo Pertute? Tudo Pertute. Tava no Tudo Pertute, aí na mesa de lado assim, eu não conhecia os meninos ainda não, mas na mesa de lado tinha um rapaz dizendo assim, conversando com outros, rapaz, não tem mais carnaval em Açu esse ano não, não tem mais carnaval esse ano não, não vai ser bom. O ano passado, aqui, na época, no ano anterior, tinha tido aqui uns bingão fazia um bingão para fazer as prévias de carnaval, Açu tinha as prévias de carnaval, né? Aí só tem um negro em Açu que faria isso. E ele disse, não vai mais não. E quem era o negro na época era Ranilson, que ele fazia lá, organizava os meninos. Aí eu escutando a conversa assim, eu sempre fui inquieto, eu disse, rapaz, tem outro negro que vai fazer. Não sei nem quem é Ranilson. E na época a gente podia chamar de negro sem problema. Sem problema, mas no sentido assim, o menino falando. Aí eu peguei, juntei com a turma que eu tava na época, que era Alberto Magno, Ribeiro, Ivanilson Contador. A gente já fazia parte do blog do carnaval, né? Na época era Passeama, alguma coisa assim. Aí... eu fui no outro dia. No outro dia eu fui. A gente brincava muito com o Luiz da Brama, que era o dono da Tuta. Lembra. Aí eu disse, Luiz, se a gente fizer as prévias de carnaval, se eu lhe dou 2.
Na época era o Gelobson que a gente contratou. Não lembro como aconteceu isso. Aí eu saí de lá no outro dia, fui no gabinete do prefeito, com as meninas. Com a mesma proposta. Lorinaldo, se a gente fizesse para fazer carnaval, organizando com os blocos. Aí ele disse, eu consigo a prefeitura dar 2. Eu disse, pronto, tá as 4 feitas. Vamos fazer. Aí por que eu cheguei na Princesa? Tinha que divulgar. Aí eu lembro como fosse hoje, assim, não lembro a data. Nesse mesmo período eu fui lá no Gelobson para contratar a Gilmar, né? Gilmar, aí tinha que gravar a vida, eu gravei o spot, assim, a vinheta, lá na sede do Gelobson, com o microfone na mão, era uma fita cassete lá, né? Aí, do jeito que tava, vai, prévia de carnaval em Açu, tal, beleza. Trouxe a fita pra cá, pra pedir o apoio da Rádio Princesa pra rodar. Não conhecia a rádio, eu só ouvia a rádio em Natal. Eu não conhecia a Princesa ainda. Acho que eu tinha o quê? 20 anos, 19 anos? 20 anos. Aí, eu apresentei a fita a você olhou. Quando eu ia saindo, você disse assim, quem foi que fez isso? Aí eu disse, colega meu lá do Natal. Aí Lucílio disse, a gravação não tá boa não, mas o rapaz leva jeito. Eu não sei se na hora você desconfiou que era eu ou alguma coisa assim. Não, talvez não. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho o som não tinha acústica, né? Não tinha nada, né? Foi na lata, como diz o outro. Aí, mas tinha o clima, né? O pique, assim. Aí eu peguei e botei isso na cabeça. Rapaz, eu acho que, como eu já dizia lá na escola, que lá na escola eu conhecia a Rádio Novos Tempos, Seramirim, a gente ia nos domingos, tipo esses programas que tem por aqui, que aluno participa, alguma coisa assim. E eu sempre fui do barulho na escola, nesse aspecto, da comunicação. Aí eu pensei, pronto, eu fiquei com isso na cabeça. E a Aurivan fazia aqui. A Aurivan fazia, e por incrível que pareça, eu fiquei encontrando a Aurivan nas noites, assim, ele com aquele Opala verde, de vez por outra a gente tava numa balada, ele chegava lá. Aí pronto, pronto, eu vim aqui, propus a você fazer um programa. À noite, né? Aí você me ofereceu à noite, aí lá vai voltar a Luiz da Brama de novo. Luiz da Brama, ele é o culpado de um monte de coisa. Eu lembro como fosse quando a gente falou, assim, é como se fosse hoje 2 cotas, era 2 cotas, dava um valor X lá. Aí eu cheguei para Luiz, dizendo que estava com vontade de fazer, além da divulgação do carnaval, fazer um programa na rádio, e que esse programa ia custar um X. Ele fez, você tem a metade. Aí eu vim para cá, eu já tinha metade, comecei com essa metade e ficou. Aí foi isso aqui, eu acho que o programa era Locomotiva 601. Foi em 95 ou 94, alguma coisa assim. Às vezes eu confundo a data, mas deve ter sido 95. E de lá pra cá... Mas não demorou muito, a gente vai contratar. Demorou mais de ano. Foi? Eu passei um ano só pagando uma cota, ficando devendo a outra. Mas aí eu já fiz muita coisa assim. Eu lembro que naquela época, aqui você tomava de conta, tinha a Aurivan pessoal, mas não tinha aquela pessoa que visitava. Eu troquei praticamente todos os comerciais. Não tinha quem. O meu extra era correr atrás de gravar, vender a vinheta, fazer o spot novo. Só não consegui trocar o seu Florizante, que até eu sair daqui naquele período ainda era o mesmo. Eu depois troquei, né? Vou trocar aqui porque não tinha mais cabimento, não tinha uma voz diferente. E eu achava muito bonito, mas ele manteve o mesmo durante muitos anos, né? Assim. Então, foi assim que a gente entrou. Aí eu fiz durante muitos anos, a gente foi fazendo as coisas aqui nesse primeiro ano. E teve uma situação por aqui que prezou, acho que saiu Delzi. E a rádio ia contratar alguém. Aí foi puxado aquele período, porque já tínhamos aqui Magno, Giovanni e Pedro Neto. Chocolate era o calouro. O calouro sofre, viu, Juninho? Aí eu ficava, vai ser eu ou vai ser eu? Aí veio fita com gente do Rio, e ninguém. Aí eu ficava lá no final, terminou ficando. Você fez um teste aqui, drive do jornal aqui, e na época só quem passou na leitura foi eu. Eu disse, pronto, agora vai ser. Aí foi. Aí você lembra como foi? Não, lembro não. Eu lembro. Eu não esqueço não. Já tínhamos um ano, eu já fazia muita coisa, eu já fazia participação de manhã, de tarde, já tava na casa. Aí, quando você me chamou, Lucílio, você me levou lá na salinha. Os caras disseram que não gostavam de ir. Aquela salinha ali, aí você me botou na mesa e disse, olha, você vai subir aqui, anda aqui, aí eu olhando lá, só faltava ir no meio. Hein? Só vai vir aqui se precisar. E eu espero que você não precise. Porque a partir de hoje, lá fora ou aqui, você é princesa. Então tem que cuidar muito disso. Pronto, e aí foi a minha escola. Eu acho que
tempo que eu passei aqui foi desse jeito, né? Agora você, como a gente falou aqui no início, né? Por exemplo, quem não conhece o Calouro, né? Como é que surgiam as ideias dos eventos? O Calouro é uma coisa sua, o Calouro do Vale é uma coisa sua, você resgatando, eu acho que talvez muito em cima do que fazia a Rádio Rural. E aí a gente teve a alegria de filmar algumas dessas festas e reproduzir agora. Eu vi, acho muito. Um filme fiz uns recortezinhos, tentei fazer mais outros. Eu acho que assim, eu sempre gostei de fazer evento. E a gente fez muita coisa esses anos todos, né? O Calouro, ele já existia, assim, a ideia eles já faziam. A gente foi só aprimorando a ideia e era uma coisa linda de se ver, porque... Tu viu a quantidade de gente que a gente botava no dia 16 de outubro, 24 de junho? 24 de junho não existia, Sul. Não existia. Exatamente. A ideia... Terminava... Essa dos 24 de junho, eu digo, não tem cabimento terminar 24 de junho e a gente não ter nada na festa. Eu falei com o Chocolate, vamos fazer, vamos sambar a Gelopson. A gente já tinha esse contato bom com o Gelopson. E vamos. E aí nós fizemos de 94 a 98, porque em 99 Zé Maria subiu a festa, né? Foi. O São João, o último dia. O dia 24, né? O dia 24. Porque... E era um dos dias que dava mais gente. Era, porque juntava... Naquela época, as pessoas adoravam isso, e ainda gostam, mas assim, nesse sentido assim do evento, e a gente chegou a fazer com 20 cidades, 15 cidades, 18 cidades. O Vale, daqui para Santana do Mato, não tinha cidade... Né? Era a lotação. Tinha algumas cidades que só lotavam um ensaio. A cidade na festa não dava nada. Porque a festa formava assim, tinha, a banda ensaiava de tarde com 5, 8, 10 calouros que iam cantar. Boa resenha das viagens. Não tem, com certeza não tem. Foi uma época muito, muito bonita. E o time se envolvia de uma forma muito bacana, né? Cada um fazia tinha a sua Era Isa, você, Aurivan. Era eu, Aurivan e Jota. Era. Isa, Etinho e Pelé. Quais funções? Da bilheteria à produção lá. E aqui com lá teve um que Luz foi em Pedro Avelino, né? Também. Foi de Mandelo, Maria. Mas era uma festa muito bonita de se ver. E o povo esperavam, né? Criavam uma expectativa, porque a rádio era da região, né? Só tinha naquela época, não tinha rádio comunitária, então a coisa acabou acontecendo. E essas experiências suas, Pedro, né? Depois teve o Carnaval Fora de Época. Também. O primeiro Carnaval surgiu. Eu tô ficando velho, viu? É muita história, né? O Carnaval, quem criou foi Raimundo, Dr. Mário e Samuca. Né? Com a marca Carnaval. Era Carnaval. Aí, como fazer o Carnaval em Açu? Que era um modelo vinha do Carnatal, né? Lá tinha destaque, eles foram a destaque daqui. Então eles, naquela época... Inclusive a marca Carnaval é registrada deles. E foi isso de tudo, assim, com relação a alguns... Foi uma escola de eventos. Naquela época, eles precisavam de gente que fizesse os blocos. Aí, o Cochicho tinha uma turma, que era um blocozinho mais eletizado, e nós foi um bloco para Betts, né, na época a gente já foi entregando assim, e a gente acabou indo pro outro bloco. E daí surgiu, né? A gente começou a fazer o Me Leva, o Bicho Me Leva, depois já foi com o Didi, era Didi na frente, eu, o Ranilson, a gente fazia um bloco e tinha o bloco de Betts. E aí foi seguindo, teve acho que uns 3 ou 4 anos, né, de Carnaval, aí o Carnaval parou, Betts seguiu com outro evento, né? O Açufolia. Eu saí do Carnaval e fui para o Açufolia uns 2 anos, mas só tinha um bloco. Aí depois a gente decidiu colocar o Onda na avenida e a coisa foi acontecendo dessa forma. Era um bloco muito popular. Era. Um bloco. Aí pronto, de lá para cá, o Açufolia tem muita história, né? Foi um dos grandes eventos aqui da cidade de Açu, com certeza. Reunia muita gente, significava muito. E dava muito trabalho, né? Dava muito trabalho. Com certeza dava muito trabalho. Mas era um prazeroso fazer assim, porque era um ano esperando, né, para fazer. E quando se fazia. A Açufolia foi eu acho que foi a maior micareta do interior do estado. Hoje, na época tinha outras cidades que faziam isso, mas o de Açu era imenso, não tinha igual não. E mexia muito a economia da cidade. Aí foi um evento surgindo outro, né? Nesse período a gente já começou a fazer Arraiá do Jeg. Pois eu queria que você falasse agora do Arraiá do Jeg, que é uma marca, quando se fala Arraiá do Jeg,
o nome Arraiá do Jegue, o próprio slogan que eu acho muito legal, burro é quem fica de fora. Quem não gosta já vai rocha. Não gosta? ele e Adailton não gosta não. Depois você fica dizendo, brinca um ano. Você vai deixar de ser burro. Eu brinquei uns 2 ou 3 anos, mas é uma coisa maravilhosa. Você tem que ter, primeiro, eu acho que eles não aguentam descer dançando forró lá de cima até lá embaixo. E agora esse ano vai ser subindo e descendo. Então... Vixe Maria, Ave Maria. 26 anos já comprei esse ano. Você esse ano está inovando, né? Mas me fala da ideia de fazer um evento que hoje muita gente vem para Açu justamente nessa data, no Arraiá do Jegue. Muita gente vem há mais de 20 anos. E quando vem a gente mesmo, assim, é uma família com... a turma do Jegue, ela tá ficando 50, 60, né? Porque o Jegue tem 26. Então 50. 50. Então, e a minha já é mais velha, já passei de 60. Mas assim, o Jegue surgiu dessas coisas que só o interior, uma cidade como o Açu tem, quando você tem uma turma boa de amigos. Nós já éramos de bloco, né? Na época a gente brincava no Burrolândia, foi um dos blocos que já, depois que foi se acabando com o Xixo, Passeame, que sai esses blocos, a turma foi se diminuindo, né? E a gente criou o Burrolândia. E certo dia, o Burrolândia tinha Sueldo, que é uma das raízes assim do Jegue, a gente brincando num São João, num carnaval, vamos fazer isso no São João, tipo, terminar a farra no mercado, né? Sair na carroça com a sanfona, que a gente saía com a orquestra de frevo. Vamos sair no São João. Rapaz, no São João, só se a gente mudar o nome, né? Porque aí surgiu aqui a ideia, vamos fazer Burrolândia e a gente faz. Pronto. Quando foi para São João, a gente lançou a ideia para a turma, disse que ia sair no carnaval, mas no São João, um bloco junino, uma pegada de descendo com forró. Essa brincadeira, no primeiro ano era para 15, 20 pessoas, saiu 76. Quando começaram a sair, só que só 3 toparam fazer a organização, os outros só queriam brincar. Pronto, esses 3 estão juntos até hoje. É você, Sueldo e Adriano. E Adriano Paiva. E a gente vem fazendo todos os anos, eu acho que é uma referência do São João de Açu. E sempre a concentração ali é Renilson. Eu lembro que os anos que eu brincava, muita gente espera lá. Espera lá. A gente desce da Coab, a primeira vez do Jegue foi na Fubica de Alemão, aquela veraneuzinho branca dele, uma carrocinha que ele tinha de carregar um animal, alguma coisa assim. A carrocinha pequena mesmo. Com o seu Agostinho em cima, atrás, tocando, o som era o microfone com um cabo lá. Depois a gente aí já passou pro trio do Santa Clara. Passou pro Santa Clara, que foram muitos anos em Santa Clara, muitos anos. Vários anos. Aí depois a gente trouxe aquele trio que é um trio de Nelter, aí foi mudando de trio e hoje a gente tá com um pranchão já há 3 anos, o evento bota 2.000 pessoas na rua. É o único evento pago do São João de Açu, assim, as pessoas compram a camisa, compram para brincar mesmo, e que sobrevive graças à presença dos que brincam, né? E dos parceiros, que tem muitos também que estão conosco desde o início. Então, assim, as pessoas se organizam para se reencontrar no Jegue. Eu acho que o Jegue, eu digo isso com informações que a gente todos os anos colhe, é quem mais hospeda a gente em Açúcar. As pessoas vêm para passar os 3 dias. Quando a gente termina o Jegue... E vocês não contam? Para quem vem para casa de família, né? Sem dúvida. Não, o Jegue, ele traz, Lucílio, no mínimo 800 pessoas. No mínimo. Assim... E esse ano com essa novidade do subir e descer, velho, vai ser... Primeiro vai subir, depois vai descer, assim? Primeiro sobe. Vai sair ali do setor porque ali... tem que encerrar da praça, né? Termina sai ali próximo a Germário, vai sair naquele setor ali, na Praça da Criança, né? Aliás, que ficou muito bonita, né? Tá ficando muito bonita aquela praça, é bom registrar. Aquela praça que foi inaugurada, lembra o ano que foi inaugurada? Não lembro. O dia também? Não. Eu vou lhe dizer, para quando se perguntar a você, foi 30 de junho de 1990. Você é o banco de informações. 30 de... Aí naquela... Tava Flávio Rocha, tava Carlos Alberto, Zé Gripino... Eu ia chutar com o dia da criança, assim, alguma coisa... Não, eles fizeram em 30 de junho, a sacada, eles fizeram em 30 de junho, porque Zé Gripino era candidato ao governo, e justamente no período que podia, depois do 1º de julho já não podia mais, né? Inaugurar com a presença de algum agente público, né? Aí foi, Ronaldo foi candidato a deputado estadual, aí Fábio Rocha federal, Carlos Alberto candidato a senador, Zé Gripino candidato a governo do estado. Então foi essa festa 30 de junho. Por que eu digo isso? Eu tenho essa solenidade gravada, porque a gente transmitiu isso pelo rádio. Eu acho que se não fosse a princesa, Lucílio, o museu que a sua deveria ter não existia, não. Contar, né, Pedro? Aliás, se não fosse você, porque às vezes não é você tem essa de guardar as coisas de Açu e contar a história, né? Guardar. Eu ontem recebi um presente do Dr. Chaguinha,
umas fotos, rapaz, que eu não, do centro esportivo. Doutor Chaguinha foi o primeiro patrocinador do Rádio Jegue. Doutor Chaguinha é um açuense desse. Ele sempre me encontrou, olha, o Jegue começou comigo. Outra coisa que talvez ninguém saiba, hoje o IFRN de Panguaçu começou com o doutor Chaguinha na colônia açuense. Foi ele que trouxe saudoso Joacir Mundo Júnior, trouxe uma comitiva lá ali no Fomento ali, que era a base física, e a partir dali começaram as conversas, né, de doação, como o terreno já era federal, né, então não houve nenhuma dificuldade. Então, fazer esse registro aí realmente dessa, como o doutor Chaguinha envolvido nas coisas. Ele gosta muito da sua, é uma açuense que... E eu agora a gente está acompanhando você também, como ele está vibrando com a chegada, que se Deus quiser, bem breve, eu já soube que está no anúncio em Brasília, que é o representante do Vaticano na igreja da aqui, diocese. Da diocese. A gente espera que... A gente queria em 2026, mas ninguém sabe, né? Mas vai chegar um dia. Então, Pedro... Deverá vir. É a data ideal depois de tanta demora. Então começa a inquietude. E hoje, por exemplo, chegou o momento de Pedro Neto buscar carreira solo, né? Na questão de ter... como é que foi aquele momento de buscar uma carreira solo em outra emissora, e depois tomou de conta da emissora. Hoje como é que é? Hoje já está na TV Açu. Me conta dessa sua trajetória, dessa sua inquietude. Por isso que eu digo, Pedro é inquieto, e eu fazia questão, né? Ele depois vamos voltar, vamos pontuar, porque a gente não esquece das coisas. E hoje não deu o YouTube, como eu disse, não está funcionando, mas tem um pessoal acompanhando a gente pelo velho e bom rádio. Aí, Nonato de Tromba, Dedé Chaguinha tá mandando um abraço pra você. Meu professor de educação física. Também o meu. Aliás, eu tenho aquela foto que teu irmão disse que não é ele, mas é ele. Ele não lembra, rapaz. Eu lembro de Dedé levando a gente pro Rio. Chegava Exatamente. lá no IPI, bota a bola pra jogar um pouquinho, depois a gente descia pro Rio. Era muito bacana, né? E a Dedé, cresci com o Dedé, com os filhos de Dedé ali na Coab. Quem tá mandando um abraço pra você é Júnior Lopes, o primo dele, o cantor. Aí, tem muita história com a gente. Muita rodou. Muita história com a gente. Inclusive a gente produziu agora, o ano passado, o Plenhas Antigas dele com Douglas, né? Com Cláudio, né? E que o Douglas participou na gravação, o pastor Douglas agora. Então, foi uma época de ouro ali, não tem igual não. O Edésio é outro parceiro seu. Eu queria que você falasse desses parceiros seus, desses camaradas que sempre tiveram com você, independente de dinheiro, independente de qualquer coisa, mas sempre foram ali, chegaram junto de você. Eu acho que eu sempre construí um relacionamento muito bom com as pessoas que Deus me colocou na minha vida, né? Praticamente não consegui. Se tem alguém que tem raiva de mim, é porque tem raiva de si mesmo, porque tá perdendo tempo tendo raiva de mim, que eu não consigo ter raiva de ninguém. Então, nesse sentido assim, de lá pra cá, os meus amigos são sempre os mesmos, assim, teoricamente. Não surgiu gente nova, mas assim, a turma que a gente construiu aqui sempre mantém o mesmo relacionamento, às vezes devido aos afazeres um pouco mais distante agora no dia a dia, mas assim, Edésio ele tá desde o início, tanto que quando eu fui morar em Ceramirim, Edésio morava em Natal. Então assim, quando eu conseguia ir para Ceramirim, que não vim para algum canto, fora voltar para casa, eu ficava na casa dele lá em Natal. Então a gente é amigo desde então, e aí depois a vida me colocou na amizade do grupo também que eu tenho hoje, e são os mesmos de sempre. Tanto que eu lembro quando o Brutinhos surgiu, que a gente colocou o nome do Brutinhos, alguns restaurantes aqui o Brutinhos ainda continua aberto, né? Mas o Dida Bola, por exemplo, que a gente sempre acha também com propaganda. Então, eu fui dando nome a um monte de coisa aqui no Osado de Açu, e a turma é a mesma até hoje. Então a gente continua, as famílias se reúnem do mesmo jeito. Com relação à amizade, Deus me colocou irmãos na vida mesmo. Tem me conhecido, Ranilson, Toninho, Sueldo, Adriano. Ranilson, eu, Deusiele, o famoso. Sexta e sábado, você passando na calçada, estamos por ali. Né? não tendo algum fora, estamos lá. Interessante. Estão por ali. Então, assim, sempre foram muito amizade nisso aí também. Como é que Dona Georgiana entrou na sua vida?
A gente nasceu e cresceu na mesma rua. Né? Foi, né? Ah, é mesmo, rapaz. Também, então, aliás, assim, quase em frente. Ah, então quer dizer que você morava na Rua do Corvo, né? Bem pequenininha. Então ali já tinha um olho de bico doce? Já, acho que sim. Ah, diga isso, eu não sabia dessa... É que eu não sabia que você tinha morado na Rua José Leão, que é... José Leão. Eu acho a Rua José Leão uma referência, porque é a rua... Nas antigas, onde o povo entrava. Né? Muita gente... perguntaram, eu estava fazendo uma gravação, acho que um podcast esses dias, e se a José Leão tinha sido a primeira rua de Açu. Não, a primeira entrada. Eu até só vou perguntar a Ivan Pinheiro. Mas a casa do Dr. Edgar, que hoje é o nosso atacarejo, muita gente pensa que a frente era por lado de cá, do lado do batalhão, e não era. A frente da casa do Dr. Edgar era por lado de lá, ali eram os fundos. Então o cidadão entrava... Ele vinha lá na rua de Pissarro lá, entrava por acolá e já fazia curva ali pela Bernardo Vieira para chegar no centro, né? Porque era uma forma de se chegar a Mossoró. E quando chegava aqui na Senador João Câmara, entrava na corrente, que tinha uma corrente, você veio desviar, que era do Dr. Rinério da Fonseca. Entendeu? Ela começou, a primeira entrada foi ali perto de Chico Veloso, depois mais lá em cima, ali, depois do posto de Jaime. E depois mais lá em cima... naquela rua quase em frente hoje o Dom Pedro, tá certo? Ali naquela do Dom Pedro teve um carro, um caminhão, que eu lembro que o caminhão fez a curva e vinha um senhor, seu Chico Bezerra, não, Manuel Bezerra, e aí o carro, ele vinha em cima do carro e antigamente jogava umas caixas, não era de papelão, era de madeira, e aí quando o carro tombou de lado, imprensou ele e acabou falecendo. Eu acho que eu lembro desse fato. Eu lembro dessa história? Eu lembro dessa história. Mais das antigas. Né? Então, Dona Georgiana entrou na sua vida lá. Já estava, né? Você foi só se alinhando e hoje... São quantos anos já? 26 anos. Porque para quem não sabe, o sogro de Pedro foi homem forte da União durante muito tempo. Bancou a União aqui durante muito tempo, o nosso queridíssimo... Anchieta, né? Ele, o irmão, bancaram o União. Pedro, quais lembranças dessas festas todas que você fez no Calouro do Vale? Uma coisa engraçada que você lembra que aconteceu? A gente pode falar das coisas boas. Do Calouro? O Calouro tinha umas coisas assim que a gente não esquece. Por exemplo, tinha no Calouro as brincadeiras de Pelé, Josias. Josias tinha muita coisa. E eu lembro, as coisas que eu não esqueço, assim, além dessas brincadeiras, era a forma como o Aurivan se apresentava, né? Querendo ser cantor, o próprio Jotaquel. Até me botou, né? As músicas lembra da música? O Serra e Desço Serra era a apresentação do Aurivan. E Jotaquel era pra todo mundo, do Psyu. Aí eu ficava lá, Ou então alguma coisa de Zé Augusto. Mas ele cantava mais o do Psyu. E eu cantava Não Tem Lua, do Asa de Águia. Não tem lua, que faça você, minha mãe. Então, quando terminava o Calouro, tinha o show dos artistas lá, né, no palco. Então, assim, o pessoal gostava e a gente fazia por aí. Quem andou muito com a gente foi o Barbalho, né? Na caminhonete, né? Também. George, irmão de Júnior, né? Tudo isso tinha. Eu lembro que, você falando em eventos, quando no início aqui, que a gente, além do Calouro, começou a fazer, o aniversário da Rádio Princesa passou a ser. E os shows que eu fazia, todos tinham o nome da princesa, né? De fundo, assim, né? Eu lembro que quando a gente, por exemplo, algumas festas grandes em Açu que a gente conseguiu fazer junto. Quando eu trouxe Cláudia Leite a primeira vez para Açu, ela só veio aquele dia, né? Foi. O Lucílio, quando ela entrou aqui no corredor da rádio, você já tem aquela foto? Tenho. Não, porque ali tem uma história que você não sabe, né? Quem foi pegar a Cláudia Leite para entrevista foi eu. Foi. Ela ficou hospedada na Adega da Ponte. Foi. E aí eu a trouxe. Foi uma festa. Acho que foi o aniversário da princesa lá no Scala. Não, eu lembro até o cachê, R$5 mil. Foi de Scala. Foi através de Carume. Carume era o representante. Depois Claudinha, tem essa foto com Cláudia Leite ali na recepção da rádio. E aí teve vários eventos que a gente fez aqui juntos, né? A gente começou fazendo, às vezes o Calouro encerrava, fazia num junho, depois começou a esticar. Foi. E a gente levou lá para o aniversário. Outubro. Porque raramente não tinha alguma coisa, não tinha nada no dia 16 de outubro, ou a gente fazia antes, ou fazia depois. Essas culturas de fazer as festas, porque a Sul, Geraldo Melo já dizia que você quer uma festa. Vá pra Sul. Vá pra Sul. Nesse dia eu tava ouvindo rádio quando ele falou isso, né? Naqueles programas semanais, que eram semanais, eu acho,
que os candidatos aos políticos têm sempre assim. Então, ele era governador, né? Ele respondia cartas do povo, né? Era. Cartas. Eu lembro disso. Uma pessoa perguntou sobre festas. Nenhuma festa, eu sei que quer uma festa. Acho que a menina pediu uma festa de 15 anos ou alguma coisa assim pra ele, pra filha. Mandou uma carta pedindo, disse que a festa vai pra Açu, minha filha. Ela tem, toda semana tem. E na época não tinha, mas era uma das cidades que, aqui no interior do Rio Grande do Norte, tinham grandes festas. Como é que você vê essa evolução hoje do rádio, o rádio que você alcançou com fita cassete, depois passou para carteira e depois, hoje, está em multimídia, multiplataformas? Como é que você vê isso? Eu acho espetacular. Eu só, assim, eu acho que o rádio, ele precisa de mais gente fazendo rádio. Tem pouca gente. A turma parece que não acompanhou como nós que vivemos o rádio acompanhou isso, né? Então, assim, não é que o radialista tenha envelhecido, mas, assim, a turma nova hoje precisa ver, alguém tem que seguir para esse caminho. Poucos, aqui a Sul, principalmente, eu acho que surgiram poucos depois da gente. Muitos poucos depois da gente, né? Estão chamando, como você disse, os dinossauros estão aí. Eu gosto de dizer que eu sou um dinossauro. Eu me sinto muito novo ainda fazendo rádio, ainda tenho vontade de fazer. Eu adoro, é a profissão, a coisa que eu mais gosto de fazer. Às vezes eu acabo dizendo assim, por que você não está cuidando só da TV Açul? A TV Açul é sua, a TV Açul é uma coisa sua. Mas assim, aí, quando na nossa saída daqui para empreender só, na 89, foi para gostar de rádio, por gostar de rádio também. E naquela época eu tinha vontade de fazer FM. Era assim. Aliás, o seu estilo sempre foi esse. E a Sul não tinha, assim, não tinha, mas no sentido assim, como a gente via fora. Foi tanto que o projeto, quando começou, ele começou com essa cara. Acho que eu sou muito ruim de tempo, assim, mas eu acho que uns 12 anos ali ainda à frente da gestão. Hoje existe uma parceria muito boa também comigo lá, com a turma lá, mas assim, e com o Nelson, com o Zé, com o pessoal da fundação, mas a minha ideia era aquela. Mas ali eu já comecei a engatear com a TV. Porque, por exemplo, a gente é da geração de ter convivido muito com o Manel. E o canal estava fechado. Era verdade. Né? Aí a gente foi para lá com essa ideia. A gente colaborava muito com ele lá. Muito. Todo mundo já passou por lá. Todos nós. Eu comecei a narrar futebol lá. Todo mundo já passou por lá. Então, dos mais atuantes, assim, em relação a tempo, né? Aí teve um ano que eu fiz a proposta, ele, meio assim, quando foi no ano seguinte, ele disse aquilo, rapaz, ainda tá no meu bolso o papelzinho, já tá o papelzinho que ele tinha me dado. Aí pronto. Já faz 10 anos que depois aí ele comercializou a empresa para esse grupo que está hoje aí à frente, mas aí nós seguimos com a TV Açul. E hoje, graças a Deus. Você pela manhã lá, às vezes. Quando pode fazer. Não, eu faço praticamente, eu não falto não. É igual quando eu estava aqui. Para mim é o bom dia. Quando eu não vou, é alguma coisa. Mamãe até me liga, aconteceu alguma coisa, meu filho? Mas é assim, eu 9 às 11 estou por lá, na 89, e durante o dia, o tempo todo. Correndo atrás das outras coisas aí, mas é sempre com muita alegria de fazer, por gostar de fazer por Açul também. Eu acho que a gente tem que gostar de fazer por aqui. Pela cidade. E eu faço mais por isso. Eu acho que você devia ter feito mais por você. Mas essa semana eu escuto também isso, né? Porque você pensa mais assim nas coisas da cidade. Porque eu acho que muito inspirado, nós dois, como a gente conviveu com o Edmilson. Exatamente. Né? E para ele a prioridade sempre era a Sul. Né? Nunca foi ele. Acaba vindo pra gente de volta, né? Porque eu fico, às vezes, eu vejo muita gente usando, às vezes assim, o nome de Açul em vão. Usa, mas não faz. E outra coisa, Pedro, eu acho que a nossa autoestima... nesse sentido. Olha, Cílio, eu já... Essas festas que tem no Rio Grande do Norte, festas grandes de nome, né? Nenhuma tem o espaço que a gente tem. As atrações passam por aqui, quase passam igual as outras, mas a Sul não tem tesão por Açul, como em outras cidades tem, não. Tem cidade menor, com espaço menor, que parece que a festa é maior do que aqui, e não é essa. Ela não é. Não é. A proporção, por exemplo, que... A gente fica sempre um pouco mais atrás do que o povo... A proporção que ganhou o São João de Mossoró foi muito olhando a gente fazer. Sem dúvida. Né? Só que ele não tem um diferencial lá é uma lá festa. Não é São João. Não é festa. Mas aí eu pegando essa dentro, já que a gente tá na modernidade agora, pra mim o grande erro do São João de Açul é esquecer que ele é o mais antigo do mundo, divulgando que é. Porque a gente diz que o São João de Açul é o mais antigo do mundo. Pronto, mas o que a gente tem de mais antigo no São João de Açul para mostrar para as pessoas? Perfeito. Isso traria a gente ou não? Eu acho que traz, porque o Jack está há 26 anos. Mas o Jack não é um exemplo só para o tamanho da festa.
mas é a raiz, é a raiz que traz. Então tem público para tudo. O São João de Açu, ele é o único São João, tem outras cidades que tem São João como padroeiro, mas não fazem a festa que a Açu faz. Estão longe de fazer, assim, desse tipo de dimensão. E é bom que se diga que começou a questão de fazer maior, começou numa rivalidade política entre Zé Maria e Ronaldo. Que eu aplaudo, mas ao mesmo tempo que eu critico até hoje, porque desde então, que parece que o São João é do prefeito. O São João é da paróquia. Agora tem um e o povo porque eu acho que aquele espaço está começando a ficar pequeno. Eu não acho. Não é? Eu não acho. Você não acha, não? Acho, discordo totalmente. Eu acho assim, eu acho que querem fazer do São João de Açu uma coisa que resolva todos os eventos do ano. Ah, entendi. O São João de Açu ele tem que ser um festival, um São João, assim, eu digo nesse sentido. O São João de Açu recebeu no ano passado, eu tô 30 anos de rádio, assim. Eu tô no São João há 30 anos. Então, eu vi o São João de Lourinaldo, de lá pra cá eu vi todos. Não, Zé Maria... Quando a gente Lourinaldo foi depois. Eu lembro do São João, a primeira vez que nós transmitimos, assim, ao vivo, às 10 noites, com shows e tudo, eu estava aqui na Princesa, foi eu. Não, já tínhamos uns anos seguintes. O nosso camarote, como de transmissão, foi 4 tábuas, 4 tapumes. Escondida, né? Não, ali ao lado do Coreto, só tinha gente no meio do povo. Foi eu, até que eu levei Mundico na época, a gente fez uma transmissão, não lembra? Aquilo tem o quê? Uns 25 anos. Uma lantazinha em pendurada cima, lá. e a gente lá dentro, quando ele começou a imitar o velho, o povo olhava pra porque ele não estava com vergonha, mas ali a gente já tinha uns 8 ou 10 anos fazendo São João. E era o São João parecido com o que é hoje. As pessoas esquecem que, por exemplo, Zé Maria, quando botou o Braço do Forró, deu quase o mesmo público desses públicos que dão hoje. O ano passado, ele teve Natan, o maior público do São João de Açu. Nesses anos todos foi Natan. O ano passado e no ano anterior que ele veio. Ninguém botou mais gente do que ele. Tem gente que, eu digo, no meu sentido de ver. E olha que eu vejo a praça toda. A olho nu, então. A olho nu, lotando, andando, indo lá no mercado, voltando para as pessoas. Então, desses 30 anos, que são 300 noites, noite só de novembro e noite de transmissão, tá lá em todas. Eu só faltei a metade de uma. Então, assim, vem na praça. E eu acho que querem fazer de tudo. Para mim, o São João era para ser São João. Era para ter outro evento em Açu. Queria ser um evento em outubro, em setembro, um evento de 3 dias para trazer essas outras coisas que o povo quer ver. Porque... No caso, depois de São João, tipo... Não, um aniversário da cidade, ou qualquer evento que a Fenavale cresça no outro sentido, entendeu? Mas assim, que todo ano fica aquele negócio. Será que vai ser maior do que o ano anterior? Será que vai ser melhor? E o maior hoje em dia depende da banda que vem. Não é do São João. Não é. Então, assim... Eu tô entendendo o seu... você quer chegar. A festa, a gente teve numa noite só, Natan, Calcinha Preta e Toca do Vale. Certo? E coube. Se não, aquela mesma noite. Na mesma noite. Na noite seguinte tem já não sei o que. E coube. Ah, não. Cabe. Qual é a diferença de fora do tanto de pessoas na cidade, de Mossoró para Açu, com relação ao espaço? Porque aquele espaço onde Mossoró acontece o São João... É só para aquilo. Não, ali na Estação das Artes, o nosso tamanho é quase o mesmo. É quase o mesmo. Certo? É um modelo, assim, a forma como faz. Agora, claro, lá eles fazem um festival de música que parabéns, está perfeito. Eu acho que por ter sido uma estação, o espaço é maior no contexto de mas nós temos na nossa estação. O São João de Açu já pode ser do Banco do Brasil ou Buraco. Pronto. É só usar. Aí tá certo. Aí concordo. Porque ali cabe muito espaço para as pessoas se organizarem. Agora, claro, eu não penso nunca em tirar o São João do buraco. Para mim, o São João de Açu é São João. Ou então ele mude de formato, de ideia, desde ser mais antigo. Porque o São João sem parque, sem igreja, o de Açu sempre foi isso. Tem um alfinete, aquela coisa. Eu fiquei muito triste quando a igreja mudou e tirou a passagem do Ramalhete. Eu não sei se é porque a gente trabalhou tantos anos, tinha que chegar cedo, terminou a missa, o filho dizia, tem que estar lá no palco para pegar a passagem do Ramalhete. Quando foi no ano, teve um ano, cadê o Ramalhete? Não tinha. Será que o próximo vai ter São João? Porque não passou mais o Ramalhete pro noiteiro da manhã, pode ser que o noiteiro da manhã não faça a festa. Sei. Mas assim, eu penso nesse sentido, eu acho que o São João de Açu, ele é de Açu. Como a gente, quando vai apresentar o JEG à Prefeitura, todo ano eu digo, olha, o JEG é do São João. Ele não é nosso, não. Eu fico muito triste se o JEG não sair o próximo ano e o povo que gosta de vir pro JEG, pro São João, ele deixa de ter o JEG. Ele tem, é igual a emissora, nós vamos, quando, eu lembro quando o Domingos faleceu, o grupo vai continuar aí,
Lógico. Cresceu, as filhas tomaram de conta, hoje é uma referência, ampliou, enfim, e acho que é isso, como você disse, passa a ser o jegue, passa a ser um patrimônio. O pau de sebo, que é outra coisa que a gente... Quer dizer que não tem, é isso que eu... E toda tarde o povo tá lá querendo saber, a coisa, os caras subindo no pau, enfim. Mas são essas brincadeiras que fazem com que a coisa exista. Seja diferente. Vou dar um exemplo a você aqui de uma coisa que eu vi há 3 anos. 3 anos não, faz 4, eu sou ruim de data, mas, por exemplo, dentro desse processo de São João, teve uns últimos anos aí, você vai lembrar, foi um dos últimos anos que o antigo fez parte da festa, apesar dele estar ali o tempo inteiro. A prefeitura, o Marcos Henrique na frente, na época, fez aquelas maquetes das casas do centro. A casa de Teté, não lembra? Eu lembro. Aí botaram as maquetezinhas no centro da praça, para as pessoas fazerem foto. Foi uma festa. As casas estão lá o tempo inteiro. Foi uma festa, velho. Vem gente de fora fazer foto nos nossos casarões aí do centro. E você vê pouca... Agora, ultimamente, com essa onda do digital, as pessoas estão fazendo os vídeos lá, mostrando, vão fazer mais. Mas foi a primeira vez que eu vi o Açuense fazendo foto das casas do centro. Querendo mostrar a sua cidade. Porque era uma maquete, mas a gente não tem o sentimento de fazer lá no centro, não. É isso que eu digo, entendeu? Então, assim, isso reflete no São João, porque não existe esse sentimento. Não existe. Eu acho lindo quando o cara diz, eu vou pra festa de Santana, o almoço de Santana. A gente tem as coisas aqui e não faz do mesmo jeito. Mas a gente passa justamente daquela questão, a autoestima. A autoestima. É o amor mesmo. Se não tiver o amor pelo negócio assim, e as pessoas estão deixando sempre isso passar. E eu acho que essa questão pela cidade, nesses aspectos, é que faz ela ficar mais fortalecida. Então, eu defendo muito isso. E por aí a gente vai vendo o filme passar e contando a história. Olha, quem deu o nome ao projeto Play das Antigas foi Pedro Neto. Também. Ele deu nome pra tudo, rapaz, né? Bom dia pra Valdeir das Águas. Fala, Valdeir. O Geilson Bezerra tá na escuta pelo rádio. Hoje o YouTube cismou com a gente. O Odonso tá mandando um abraço pra você. Figuraça. A professora Francisca Leles, um abraço. Zé Américo, meu amigo Zé Américo, corredor, tá na escuta também. O Pedro, a gente não pode esquecer de falar do nosso camaleão, né? Sem dúvida. Do que foi. Tivemos a alegria de estar em campo quando ele foi campeão. E eu confesso a você que não... É verdade. O Cílio me colocou inicialmente para ser repórter de... Setorista. Não, foi de torcida, não tinha vaga. Você tinha Jotaquelo na pista, não dava para competir com ele, não foi. Já foi bem depois. Né, aí praticamente eu já estava saindo. Na época do título, eu trabalhei ao lado dela. Então, assim, o camaleão foi histórico. E outra coisa que muito pouca gente sabe, né, que nós... Hoje o Açu o camaleão ficou mais conhecido do time do que o próprio nome Açu. Por quê? Diga o que é que a gente resolveu aqui. Bicho, quando a gente buscando um mascote, rapaz, o Chiclete tem música do camaleão. Ai, meu amigo, a gente tocava 50 vezes música que falasse do camaleão aqui. Fazia, naturalmente. Nessa hora de fazer, eu fiz a primeira torcida organizada do camaleão, que era Onda Verde. Ainda tem gente, é incrível, faz tempo, viu? Tem uma camisa que eu fiz que ela é sem manga, que tem uma língua do Rolling Stones, assim, né? Que de vez em quando eu tô na rua, é a mesma pessoa, ele vem com aquela camisa de bicicleta, eu já tentei andar atrás para fazer um vídeo e não consegui, o trânsito não me permitiu. Mas se ele estiver ouvindo um dia, eu acho muito bonito quando eu vejo aquela camisa na rua ainda. Mas a gente teve muitas, a viagem para a transmissão que a gente fez lá em Guamaré, isso foi loucura. Fazer, né? Algumas para Pau dos Ferros aí, com o Urubu, que Deus o tenha. Pau cantando, os 5-0 do ABC lá. Ali foi incrível. Né? Então... E ver depois, naquele dia foi ver o Frasqueirão todo em silêncio lá, que eu acho lindo o Frasqueirão. O cara com raiva, do ABC. Perder de 5-0 para um time do interior, velho. É foda. Comedor de peixe! Eu trabalhando no campo, eu não acredito que quando foi uns 20 minutos depois, esses bichos. Todo mundo calado e eu dizia, eu não acredito que a gente tá ganhando jogo de 5-0, não. Vamos sair daqui hoje, não. O cara jogou o rádio na cabeça de Urubu, amigo. E pra gente sair de lá, teve que o Coronel Luciano intervir, né? Porque senão. Tem uma cena do Urubu que eu nunca esqueço, lá em Pau dos Ferros. Interessante, o Urubu nunca viu o final do jogo. Não, nesse dia eu acho que ele não lembra nem que caiu. Ele subiu o Açu fez um gol lá em Pau dos Ferros, não lembro de quem fez, mas ele subiu na varanda e começou a gritar. No alambrado. Naquela alambrada, daquelas grades de terra, aí ele balançando assim, a grade soltou. Ele só viu a queda. Para levantar ele foi sufoco nesse dia. Eu queria todo... Já no finalzinho eu queria puxar esse assunto, porque
Hoje, a partir de hoje, nós vamos aos domingos também reprisar, e eu tenho um bocado de conteúdo, com a permissão de Manel, que me passou esse material, eu já tinha guardado, é o jogo Parnamirim-Açu, 2-0 pro Açu, em 12 de fevereiro de 2006. Nesse ano foi o ano que a Açu jogou, inclusive, em Guamaré lá. Esse ano foi o ano do protesto, do ABC, que o Açu passou 45 dias sem jogar e desmontou o time. Assim, a história que foi campeão Baraunas esse ano. Então, hoje, às 4 da tarde, no canal da Princesa no YouTube, e a gente espera que esteja resolvido, possa passar esse jogo e você rever. Aí quando eu tava revendo, rapaz, a quantidade da torcida presente, muita gente deve perguntar, você como me pergunta, e o Açu volta? Não é fácil. Não é fácil. Pode voltar? Pode. Mas assim, é outra coisa que muita gente, porque isso e aquilo joga perto. E não é fácil tomar de conta. Creio que não. Você já vivi dentro de um bloco, de muitas coisas, e sabe que organizar. O próprio Jack para organizar é uma coisa diferente. Eu vi o Camaleão de perto, né? Assim, vivi muito. A dificuldade, então não, agora eu acho totalmente impossível. Não, também acho possível. Agora não sei quem talvez esteja faltando aquele que diz assim, vou botar nas costas e vou levar, mas não é uma tarefa fácil para quem vai levar também não. Quem é que eu acho que assim, eu acho que só volta com dois nomes que havendo a união, que é Pedro e Daílson. Daílson hoje deu um upgrade geral na liga. O Pedro você fala com relação ao Cavalcante? O Cavalcante. E eu vou dizer aqui de público, eu acho que foi injusto que fizeram com o Pedro agora recentemente. Mas eu acho que foi importante. Foi e ao mesmo tempo... E que acabou terminando a história do Camaleão ali, que estava no momento que eu acho que ele ia conseguir. Mas foi bom para mostrar que ou ele topa, e quando se assumiu outra pessoa, não deu para continuar. Porque tem que gostar de querer ali. E os dois realmente gostavam desse aspecto. E ele é fundador, é bom que se diga. A ata de fundação foi Pedro Cavalcante, professor Pedro Cavalcante, que tem agora com um filho vereador. E tem umas parcerias aparecendo, pode ser que ele... porque ele já fez mais de uma reunião tentando... Mas não aparece ninguém para tomar de conta, porque não é fácil. A carga ali é pesada. Por isso que tem que gostar. Pedro Nunes da Costa Neto. Rapaz, hoje, infelizmente, Pedro veio o sufoco aqui da gente para tentar botar esse YouTube no ar. Não deu certo. Funciona. Mas outra oportunidade a gente vai estar com ele aqui para contar mais história. Eu pedi ele que anotar. Eu sempre peço para as pessoas fazerem um roteiro. Quase que eu fazia ontem à noite. Rapaz, porque fica melhor. É verdade. Fica melhor. Mas não, eu vou deixar fluir, assim. O chefe conhece a história. Eu tenho que contar, eu não sei até quando eu vou ter... Né? Não, vai contar por muito tempo, viu? Vamos esperar, né? Porque chegar a 40 anos, quando eu olho para assim, 40 anos num canto só, né? Fazendo com aquilo que você guiou, você tem que gostar de fazer. E eu sinto falta de uma geração, eu tenho uma geração nova. Por exemplo, a Princesa, para quem não sabe, foi a primeira emissora a botar uma mulher no campo, Cacá, que hoje se tornou essa menina desenrolada, chefe de cerimônia, enfim, faz com muita maestria, já tem um filho médico encaminhado. É muito bom ver esses meninos dessa geração, filho de quem trabalhou com a gente aqui, e tantos colegas que a gente perdeu de um profissionalismo. O Aurivan, o Pedro também pensa a mesma coisa. É o locutor completo que eu vi aqui na Princesa. Ele era bom em tudo, velho, que fazia, né? Bom narrador, bom disc-jockey, bom apresentador. Ele gostava do que fazia. Ele gostava. E assim, estudava. Ele era uma pessoa que falava muito bem. Ele era preocupado com as palavras que usava. Eu dizia muito. Bordões. Ele gostava muito dessas coisas, eu dizia. E eu sempre fui um pouco. Muito improviso, um pouco isso, ao mesmo tempo ele dizia: você começou errado. Era. Por quê? Você comprou um horário. Era bater. Eu entrei. Entrou. Mas assim, é diferente, né? Mas assim, todo mundo tem um início. Mas eu acho que uma geração nova, aqui pelo menos, Jefferson Diego dá gosto, né? Essa turma toda a gente viu surgir, né? Viu surgir. É verdade. Viu surgir. Tem então, o próprio Florencio, que é um menino que fala pouco, mas é discutido de bastidores. Tem o próprio Alexandre, que a gente tem. Magno é um parceiro nosso. Magno, vou dizer aqui de frente, eu acho assim,
eu não sei se é porque eu sou meu baú no rádio antigo, eu acho que um dos melhores programas. A minha esposa já disse que... Os melhores programas que tem no rádio, e eu é o dele. agradeço ele continuar fazendo. Porque assim... E ele gosta. E outra coisa, é um colaborador, mas eu nunca Eu digo hoje lá, quando eu faço o programa, que eu gosto de fazer rádio para quem gosta de rádio, né? E eu sei que gosta, e graças a Deus isso é muito bom, né? O programa do Magno é muito bom. É bom pela forma como ele apresenta, pela seleção musical, que a gente escuta rádio para isso. Ou para ouvir notícia, eu não gosto de escutar rádio para ver o locutor falar. Não. Porque o locutor tem que entender que a cereja do bolo... a cereja do bolo nunca é o locutor. Tem que ser eu gosto do locutor do rádio fazendo um elo entre as coisas que estão acontecendo. Mas para mim ficar ouvindo só ele... Não dá certo. Eu pelo menos, porque eu nunca fui te falar muito, a não ser que estejam me perguntando as coisas, mas assim... Pra me apresentar, eu gosto de dar o clima. Minha gente, hoje, pra quem gosta de rever o Camaleão, hoje, 4 da tarde, na TV Princesa, você vai conferir isso aí. Pedro, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço estar aqui de novo, assim, conversando com vocês. Pedro é um menino que saiu daqui, mas fez questão de deixar as portas e corações abertos. Todo mundo aqui quer muito bem a ele. Isa, que tem uma amizade... Isa é um patrimônio nosso, né? Dia que ela tá ali daquele jeito aí, mas é uma figura. Já trouxe aqui, foi muito legal. Mas é muito bom a gente ver hoje essa geração. Tem uma geração nova, muito de influência, muito de blogueiro, tem um bocado de gente, né? Mas como você disse, Pedro, a gente sente falta de alguém que queira fazer rádio. Goste disso como a gente gosta. Eu sinto falta no sentido assim, porque hoje em dia, Lucílio, as profissões se renovam, lógico, né? Todo mundo tem que ir buscando o que está de novo para conviver com o dia a dia, com as pessoas. Mas assim, eu não sinto, em momento algum nesse período todo de rádio, eu nunca senti falta do essencial pro rádio, que é o ouvinte. Ele tá sempre presente, sempre comunicativo. É da mesma forma como quando a gente começou. Então assim, às vezes eu vejo hoje, a gente fica procurando às vezes, não é que uma pessoa que tem esse time que a gente tem, né, de chegar no rádio e fazer como a gente faz, se dedicar, para levar a comunicação para as pessoas. Esse é o segredo, dedicação. Dedicação. É uma geração que chega e acha que vai ganhar muito, não vai ganhar dinheiro. A gente que faz isso aqui é porque gosta, velho. Mas dá para viver bem, tranquilo. Então assim, é isso que dá. Mas hoje em dia, por ficar ganhando dinheiro muito fácil, ficar rico fácil. Não, eu vou chorar no YouTube, história no rádio no YouTube. Aí, ô Júnior, vamos encerrar aqui, Juninho, né? O Juninho tá aqui vamos encerrar. Pois diga. Eu lembro de Juninho, da história do Juninho, mas não dá tempo mais não, né? Não, entrando aqui, você lembra? Você sabe, no fundo. Juninho lembra de uma conversa que a gente teve lá no bar de João Maria. Foi, ele era louco pra entrar, pai, o caminho é esse. E foi mesmo? Foi, deu certo. Foi. E assim, e Júnior entrou porque o mestre Rodão, quando viu os computadores, se assombrou. Pera deixou o pau de ser pra ele. Foi. Faz muito bem também. Rapaz, pois diga, Juninho. Eu vou dizer, hoje tá difícil, né? Bom, conversei aqui com Pedro Nunes da Costa Neto, Chocolate, no nosso Memória Viva deste domingo. Hoje, esse conteúdo não ficou no YouTube. Mas agradecer a você que ficou conosco. Muito obrigado pelo carinho. Mas pode encerrar aí, Júnior? Tá dando certo encerrar aí? Não? Tá certo? Rapaz. Vamos ficar por aqui. Fica difícil. Não tem onde botar a vinheta, não tem onde fazer nada agora que a coisa desmantelou, né? Rapaz. Deixa eu ver aqui. O pior é que eu não. Exatamente. Bota uma música aí pelo YouTube, porque a gente dá tempo da gente fazer alguma coisa, dá tempo de encerrar aqui eu e o Chocolate, né? Bota só a música aí, uma música das antigas. Sim, Pedro, uma música que marcou aí a tua história. Ixi, agora... Tem um bocado, né? Pode ser de vida, pode ser uma lembrança com Georgiana, pode ser... Já não falou nem, né? Tem um Pedro novo, como é que chama? Pedro Lucas. Quantos anos já o menino já? 15. Que era botafoguense, agora não é mais. Virou pra Flamengo. Bota tocando em frente aí que a gente... Tocando em frente, Renato Teixeira aí, que é muito legal. Bota a música de Renato Teixeira. Já vai entrar no clima de Magno aí. Verdade. Essa música fala muito da gente, fala muito do que a gente gosta de fazer, de superação. Tá certo?
Tá bom? Daqui a pouquinho o Magno recompõe aqui a bancada com na programação da sua princesa. Um abraço. É com a Milsater, né? Tem com muita gente. Tem a Milsater. Eu lembro da Milsater no Pantanal, na Pantanal, também. Né? Foi quando ele surgiu, quando o rosto dele apareceu, né? Perfeito. Mas já era um esplêndido cantor. Um abraço, bom dia, fique com Deus. Domingos, ele o criador. Hoje, domingo de Ramos, né? E amanhã, e do próximo domingo, domingo de Ramos. Rapaz, como é essa lembrança? Hoje é de Ramos, né? Domingo é de Páscoa. Hoje é de Ramos. Domingo que vem é de Páscoa. De Páscoa. De Ramos, que eu ficava no beco do colégio. Essa é a semana do chocolate. O povo passar chocolate com ramos na mão pra ser... Regina de Carlinhos. Regina, ela encontrou com a gente essa semana e fez: Georgiana é a única pessoa que não precisa comprar chocolate na Páscoa. Ela já tem um chocolate. Bom dia, fiquem com Deus. A gente volta no próximo domingo com mais um Memória Viva aqui na Princesa. Até lá.